Olá, boa noite. Se o som não estiver bom, gostaria que vocês estivessem dando um toque pra gente, se o som tá bom, se a imagem tá boa. E hoje nós vamos começar uma série de lives aí pra gente falar sobre o casamento, sobre relacionamento. Está fazendo com o pastor Diego. Daqui a pouco ele vai estar entrando aí. E a gente vai bater um papo aqui sobre relacionamento. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre recalculando a rota. Talvez você tenha entrado no relacionamento, esteja se sentindo meio perdido no relacionamento. E a gente vai comentar algumas coisas, trocar algumas ideias. O Diego vai estar direcionando essa área aí, que é mais a área dele. Como recalcular essa rota, do porquê que se perdeu no caminho. E Deus está no comando de todas as coisas. O objetivo nosso aqui é trazer um norte, trazer paz para o seu coração e trazer uma cura para o seu relacionamento. O pastor Diego vai estar entrando daqui a pouco. O pessoal está falando que o som tá bom, a imagem. Só aguardar um minutinho. Luiz Fernando, um abraço, meu irmão. Pastor Jean, Suzanápolis, Abiele, cuidadora do Tarso. Deus abençoe a vida de vocês. O Diego já apareceu aqui. Opa! Opa! Boa noite, boa noite. Diego, som tá bom? Tá dando pra mim? Não, o som tá bom. O som Tá? tá bom. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O pessoal aí, se o som tá bom, se o seu tá bom, que a gente tá bem audível. Ah, Fala legal. com o pessoal se o pessoal tá ouvindo bem, pra gente poder Legal. ter esse tempo aí. Tá um pouco baixo. Tá um pouco baixo? Pouca coisinha, é. Vou aumentar aqui. E aí, como é que tá? Eita, agora melhorou. Melhorou. Melhorou? De repente é só o volume aqui mesmo, que precisa Isso. aumentar. O bom pessoal entrando aí. Isso. Mas que bom poder estar aqui junto com você, Nando. É uma alegria, né? E um desafio também, na verdade, nós somos desafiados, né? A poder estar aqui. Foi isso que aconteceu, nós somos desafiados até aqui. Mas isso é muito bom. Tá vendo o pessoal entrando aí. Guilherme. É culpa do Guilherme. É culpa do Guilherme, ele tá aqui. É culpa do Gui. Primeiro é. Deus colocou no coração dele, né? É, Ele que está usado pelo Espírito Santo.
Eu acho que foi Deus que falou assim, eu vou usar alguém para dar um empurrão de uma vez, porque esse pessoal tá muito devagar. Aí Deus usou ele. Tô vendo o pessoal entrando aí, ó. Eliabe Dantas, meu grande amigo, lá de Sumaré. Pastor também, Deus abençoe. Ó, esse Rodrigo Brito, meu irmão, lá na Angola, missionário lá na Angola. Ah, legal. Agora lá deve ser um pouquinho tarde já. É, né? Um abraço, meu mano. Legal. Gustavo, grande Alô? amigo, pessoal entrando aí. Ah, Nando, eu não tô te ouvindo direito. Eu acho que eu vou tirar o fone. Eu acho que é por causa do fone que eu não tô conseguindo te ouvir direito. sim. Tá ouvindo agora? Ah, agora tá perfeito. Agora tá perfeito. Tá me ouvindo? Agora tá legal? Agora tá legal. Eu acho legal assim, a gente já dá início, o pessoal vai entrando aí, vai entrando com a gente, né? Eu pedi ao pastor Diego para a gente estar batendo um papo sobre relacionamento, sobre casamento, e hoje é um tema bem interessante, né, que Deus colocou no coração dele, recalculando a rota, né? Eu sou o pastor Fernando, sou da Igreja Batista da Esperança, meu pastor é o pastor José de Barros Queiroz Filho, e o pastor Diego é da PIB, daqui a pouco ele vai se apresentar aí, e eu já quero já tocar a bola para ele, porque esse tema, recalculando a rota, é ele quem é o mestre hoje, ele que vai nos ensinar aí como recalcular a rota se a gente se encontra perdido dentro do relacionamento. O que que fez isso? O que que fez essa rota sair do trilho, né? O que que fez nós nos perdermos nesse trilho? E como recalcular isso? Como buscar isso? Diego, é com você. Ok, vamos lá. Eu estou vendo o pessoal falando que está dando eco. Só queria saber se o eco é aqui, se é com o Nando. E o pessoal falando que está dando eco. Bom, pessoal, é um prazer mesmo, um prazerzaço estar aqui. Eu sou o pastor Diego Brito, auxilio aqui o pastor Ivo, sou da Bíblia aqui de Pereira Barreto. O pastor Ivo Vicente é o meu pastor, tá sobre da cobertura espiritual, meu líder, e eu posso dizer que tem sido um grande diferencial na minha vida. E eu estou sentado justamente onde ele estava sentado há pouco. Ele acabou de fazer uma live agora da PIB sobre o medo. E nós vamos falar hoje sobre esse tema, sobre recalcular a rota. Nós trabalhamos aqui na PIB com os jovens casados. É um ministério que nós atuamos também. E é muito normal nós encontrarmos pessoas com essa dificuldade, para ser bem específico, a dificuldade de dizer assim, pastor, eu me surpreendi com o casamento e, por incrível que pareça, não era aquilo que eu imaginava. Eu tive algumas surpresas aí no caminho. O que eu faço agora? Isso é muito normal. E o porquê que isso é normal? Isso é normal porque para tudo que nós vamos fazer, nós nos preparamos. Isso é básico. Para a sua profissão, uma faculdade você precisa fazer, no mínimo aí, 5 anos. Para um vestibular, para um concurso. Para tudo você precisa se preparar. Até para ir para o céu, a Bíblia diz assim, prepare-se Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Então, assim, nós precisamos nos preparar para tudo. Nós precisamos medir as coisas. A Bíblia diz assim que quando a gente vai fazer uma construção, a gente precisa primeiro calcular, ter noção se a gente vai dar conta de poder terminar aquela construção.
Só que o interessante é que na grande maioria dos relacionamentos, na grande maioria dos casamentos da união, ela simplesmente bate uma paixão, explode uma paixão e duas pessoas completamente diferentes, do dia para a noite, estão dentro da mesma casa para poder viver no mesmo ambiente e diz a Bíblia que já não são mais dois, já são um só. E aí a realidade é totalmente diferente da fantasia. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, os primeiros anos não são os mais saborosos. Os primeiros anos são os anos mais difíceis. E é por isso que a maioria das pessoas se frustra. Porque os primeiros anos são os anos de ajustes, os primeiros anos são os anos onde as pessoas realmente... É uma mudança muito repentina, muito drástica. E aí o nível de expectativa, que é altíssimo em relação ao casamento, todo mundo que vai casar tem um nível de expectativa lá em cima. Quando entra no relacionamento, ele começa a conviver com uma realidade que, de repente, pode o frustrar, porque a mãe da frustração é a expectativa. E aí é sobre isso que a gente vai fazer um ping-pong, a gente vai conversar aqui hoje, a gente quer a participação de vocês também, né? Vocês podem perguntar, conversar, opinar, a gente fazer uma coisa bem... Não fazer um monólogo, fazer uma coisa bem gostosa. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? E por que é que as coisas deram errado? Para a gente poder começar a falar sobre isso, por que é que as coisas deram erradas? Primeiro, assim, é tão básico. São umas diferenças. Primeiro, é diferente porque a mentalidade masculina da feminina, ela é totalmente diferente. Aí você coloca que os referenciais também são diferentes. Porque cada um teve uma criação, cada um teve uma base, cada um teve uma estrutura. E família, ela é muito particular. Cada família tem a sua particularidade. Do que faz sentido para um, não faz sentido para outro. E o referencial é muito importante. E hoje, principalmente hoje, é muito difícil as pessoas terem referencial. Nós estamos vivendo numa geração, nós estamos falando de uma família nacional, né? Mas nós estamos vivendo uma geração hoje onde as raízes já se perderam bastante. Então, as pessoas vêm de realidades diferentes, de estruturas de famílias diferentes. As pessoas vêm de mentalidades muito diferentes e crenças totalmente diferentes, de repente de religiões diferentes. As diferenças são muitas. E sem esse preparo que todo mundo faz para começar qualquer coisa na vida, sem esse preparo as pessoas começam a conviver dentro da mesma casa, começam a conviver dentro do mesmo lar. E aí é onde começa a treta, Nandinho. Principalmente porque, em meio a todas essas diferenças, essa casa precisa ser construída em cima de algo sólido. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa casa ser construída em cima de algo sólido. O porquê, vamos começar o porquê que a expectativa foi frustrada. Foi construído em cima de quê? Porque toda construção precisa de fundamentos. Em cima de que fundamento? De que alicerce? Veja só, eu gosto muito de trabalhar com princípios, porque os princípios não falham. Eu gosto de uma frase do pastor Cote, que ele fala assim: se você quebra o princípio te quebra. Princípio, todas as vezes que a gente quer aprender sobre algo da Bíblia, a gente tem que ir na Bíblia que ela mencionou sobre isso pela primeira vez. E quando a gente fala de família, de casamento, a primeira vez que Deus fala sobre isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 24. E Deus
diz assim: deixará o homem pai e mãe, ir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O primeiro princípio que eu entendo, e às vezes as pessoas se frustram quando entram em um casamento e elas perdem a rota, elas perdem o caminho. O primeiro princípio é bênção dos pais. Deixar o homem pai e mãe. Como que esse homem, e eu digo ser humano, o homem e a mulher, como que eles estão deixando pai e mãe para agora entrar em um outro relacionamento? Eles estão deixando pai e mãe debaixo da bênção? Ou eles estão deixando pai e mãe debaixo de talvez uma palavra contrária, talvez estão entrando em um relacionamento onde os pais não concordam, porque os pais já têm experiência, já sabem quem é o cônjuge, o esposo ou a esposa. O pai já está sabendo, a mãe já está sabendo quem que é, o caráter da pessoa. Às vezes o pai e a mãe, em uma conversa com o namorado ou com a namorada, eles já percebem. E às vezes eles tentam poupar os filhos de entrarem em uma roubada para depois terem que recalcular. Só que os filhos não dão ouvidos, porque é aquilo que você falou. Eles estão movidos por uma paixão arrebatadora. Eles não têm olhos para mais nada, a não ser para aquela pessoa. E as últimas pessoas que eles vão dar ouvidos são para os pais. Então eles já entram em um relacionamento que não está sendo abençoado. E aí eles têm que recalcular a rota. Porque é o primeiro princípio, a bênção dos pais. E o casamento, está celebrando-se um casamento lá. O que a gente vê lá? A gente vê o pai levando a noiva, entregando para o futuro marido, dizendo: eu estou concordando que você vai cuidar da minha filha até da forma... Eu acho que deu uma travadinha. Deu uma travadinha aí, né? Voltou. Deu, mas voltou agora. Ah. Então, o pai está entregando a filha para o futuro marido e ele está dizendo: ó, eu concordo que você vai cuidar dela agora da forma que eu cuidei até aqui. Eu acho que vão ter os entreveros, tudo, mas o pai está abençoando aquilo ali. Os pais estão abençoando aquilo ali. A segunda bênção que eu entendo é a bênção civil. Existe uma lei, pelo menos no nosso país tem essa lei. E essa lei, ela valida o relacionamento. Ela valida o casamento. E essa lei, ela traz direitos e deveres. A Bíblia é muito clara, que fala para nós nos submetermos às leis das quais, aonde a gente está vivendo. Temos que nos submeter às autoridades. Então tem uma lei. E até por isso que, se você analisar, o casamento civil ele é feito antes do religioso. A pessoa vai na casa na parte da manhã, ou quando o pastor ele tem aquela autoridade para fazer o casamento religioso com efeito civil, ele faz primeiro o civil e depois ele faz. Então, tem a bênção civil, é o segundo princípio. A bênção civil, porque existe uma lei. E nesse tópico, Diego, eu acho interessante abrir um leque. Veja só, por que hoje muitas pessoas estão quebrando esse princípio da lei civil? Muitas pessoas não estão casando. Elas vivem em união estável, elas se juntam, né? E aqui não é uma crítica, aqui eu só estou narrando fato, tá? Só para a gente entender. E aí o que aconteceu? O Estado teve que intervir. O Estado teve que criar uma lei para transformar a união estável em casamento. Porque as pessoas quebraram tanto os princípios, principalmente esse princípio, que o Estado teve que intervir. E todas as vezes que o Estado intervém na família, não dá muito certo. A criação de filhos, responsáveis para colocar os limites, para educar, eram os pais.
quando o Estado entrou, ele tirou o limite. A gente tem a lei da palmada. Sabia onde estava o limite, então a gente proíbe tudo. E agora não pode corrigir. E aí a gente quebra um princípio da palavra, que é a correção com a vara. E são vários. O Estado entrou na lei do aborto. Então, o Estado foi interferindo na família. Às vezes que o Estado interferiu, ele não sabe onde fica o limite. Então... Eu acho interessante o que você está falando, porque o compromisso de Deus é como a palavra, né? Sim. O compromisso de Deus é como o princípio. E às vezes até a gente tem uma visão errada de que Deus tem compromisso conosco. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, assim, muito interessante o que você está falando, porque princípio quebrado, acabou a conversa. Exatamente. E é tão interessante, a gente passa em perto de alguns carros, né? E aí a pessoa coloca ali, Deus é fiel. Né? O que ele está querendo dizer? Deus foi fiel e me deu um carro. Mas espera lá. Se fosse assim, Deus seria totalmente parcial. Deus é fiel à palavra dele. Se eu me enquadrar na palavra, eu vou receber as bênçãos. Se eu me enquadrar dentro dos princípios, eu vou colher as bênçãos oriundas dos princípios. Então, quando as pessoas quebraram esse princípio da bênção civil, o Estado teve que entrar. E aí o Estado começou a abençoar civilmente um relacionamento que começou errado. Consegue entender? Tem que recalcular. Pesado isso. Tem que recalcular a rota. A terceira, só para mim encerrar aqui os princípios, a terceira é a bênção sacerdotal. É o princípio da bênção sacerdotal. Eu fui abençoado pelos meus pais, eles aprovaram o casamento, eu estou debaixo de uma lei civil, onde ela estabelece direitos e deveres, e agora tem a bênção espiritual, sacerdotal. Ou seja, Deus vai abençoar o meu casamento através de um sacerdote a partir do momento que eu cumprir os dois princípios anteriores, porque Deus não vai abençoar princípios quebrados. Consegue entender? Eu consigo entender. Deus vai abençoar. Eu tô rindo. Como que Deus vai abençoar? Eu tô rindo porque é muito comum, e você sabe disso, as pessoas quererem a bênção sacerdotal com esses dois princípios quebrados. É muito comum isso. Exatamente. E aí o sacerdote, às vezes, ele fica de mãos atadas. Ele quer abençoar. Como que vai abençoar algo que Deus não está abençoando? Peraí, eu estou me acima de Deus. Deus estabeleceu princípios para eu cumprir. Se eu não cumpro os princípios, estão quebrados, como que Deus vai abençoar? E aí chega na quarta bênção, no quarto princípio, que é a bênção sexual. Deixa eu só arrumar aqui, que o Zé Jovim está aqui comigo, ele está me dando um toque. Aí eu tenho o quarto princípio, que é a bênção sexual. Só que, simples, é só olhar no dedo aqui, né? A bênção dos pais, a bênção civil, a bênção sacerdotal e a bênção sexual. O que está acontecendo nos últimos dias? Eles estão invertendo. Eles estão primeiro partindo para o sexo. E depois eles pensam se eles vão firmar um relacionamento. E aí invertem princípios. E tem que recalcular a nota. A bênção sexual vai ser plena a partir do momento que eu cumpro os outros três princípios. Senão eu vou ser frustrado em um casamento sexualmente. Uau! Nando, eu acho que fica bem claro, fica bem, assim, mais que claro, que o porquê as expectativas elas são muito frustradas. Porque quando a gente fala de princípios, a gente fala de fundamentos. Só que
As pessoas não dão importância para os fundamentos. Por que elas não dão importância para o fundamento? Se você vê uma construção, o fundamento é uma das partes que você mais gasta, só que ela não é visível, ela vai ficar enterrada. Então as pessoas valorizam apenas aquilo que é visível. Elas valorizam um prédio, elas valorizam uma árvore, uma sombra, um fruto, mas não valoriza a raiz que está ali. Então as pessoas valorizam as coisas visíveis. E princípios, fundamentos, são coisas que custam, mas são coisas que aparentemente não tem muita importância. Dentro disso que você falou, Nando, o que eu acho mais interessante é que, mais do que qualquer um, o diabo sabe disso. E sabendo disso, ele só quer uma coisa. Ele não precisa mais do que isso. Ele só quer que você quebre o princípio. Só. Não precisa mais do que isso. Porque se Deus é fiel à sua palavra, se eu escorregar nisso, pronto. O princípio já foi quebrado. Então, dentro disso, dentro desses fundamentos, eu preciso de fundamentos e eu preciso de instrução, de direção. Há duas coisas que fazem uma pessoa se perder. Duas coisas que destroem. Duas coisas. E quando um casamento se frustra, que precisa recalcular a rota, são duas coisas que acontecem. Primeiro, eu não sei, e a Bíblia diz que o não saber, a ignorância, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, assim, o não saber destrói. Em qualquer área da vida. Tudo que você não sabe, infelizmente, isso vai lhe custar muito caro. Só que a ignorância, para mim, é o mais simples. Porque quando eu não sei, ainda há uma esperança. Agora, a segunda coisa que destrói o relacionamento e faz ele se frustrar é a imaturidade. E a imaturidade, ela é muito pesada. O que é maturidade? Maturidade é a capacidade de eu fazer aquilo que eu já sei. Simples assim. A Bíblia diz que dois homens construíram, um construiu a casa na areia, o outro na rocha. O problema não estava na construção, a construção era a mesma. O problema não estava no pedreiro também. O problema não era diferente o material. O problema foi onde construiu. Veio a tempestade sobre a casa, as duas casas, que estavam na rocha, ficou, que estava na areia, a tempestade levou embora. E ali a Bíblia diz que qual é a diferença? A diferença aqui já não é mais a ignorância, não é que um sabia e outro não sabia. A diferença aqui, a Bíblia diz que os dois sabiam. Um praticava e o outro não praticava. Então, duas coisas podem fazer um casamento, a ruína de um casamento. Primeiro, eu não saber pode, esses princípios e tantas outras coisas mais, uma mentoria, uma ajuda, um acompanhamento, uma direção, isso realmente pode custar muito caro no relacionamento. Agora, há um outro time que sabe, há um outro time que compreende, e a imaturidade já é eu saber e não colocar em prática. Então, assim, dentro desses princípios, dentro de tudo isso, chega um momento onde as pessoas elas vão se frustrando. Por quê? Porque a expectativa, e há muitas pessoas, e essa é uma área muito boa que o Nandinho também gosta, por falta de identidade, as pessoas elas colocam uma expectativa que o casamento vai resolver um problema que, na verdade, não vai resolver. As pessoas elas colocam uma expectativa, não, se eu casar, aí casa, não, mas se eu for mãe, aí é mãe também, não, mas se eu, e ela vai sempre buscando em algo ou em alguém aquilo que, na verdade, está nela. Aí a frustração vem. Eu costumo dizer, quando
Moisés mandou os espias lá em Canaã, espiar a terra, a promessa era de uma terra que manava leite e mel. Mas eles chegou lá e encontraram o quê? Gigantes. Eu costumo dizer que relacionamento é assim. A expectativa é de uma terra que manda leite e mel. Mas desafios e gigantes, eles vão acontecer. E aí, quando alguém entra em um relacionamento, eu quero ser bem prático aqui mesmo, falar do dia a dia. Gigantes aparecem. E aí as pessoas começam a enfrentar, por despreparo, por tantas coisas, por falta de entendimento. Entra desrespeito, que é algo gravíssimo dentro de um relacionamento. Um espírito de independência, porque é a mentalidade de solteiro ainda, quando na verdade já não são mais dois, são um. É uma mentalidade de independente. Falta de reconhecimento. Estou falando de coisas de cotidiano. Falta de reconhecimento, que é muito pesado dentro de um relacionamento. Reconhecer a dedicação do outro, o esforço, reconhecer a entrega. Um jugo pesado, uma vida de cobranças sempre muito pesada. E isso vai minando um relacionamento. Traições, atenção, comunicação, o diálogo, a compreensão, a empatia. O casamento é feito de algumas coisas que não tem como não tem como não ter. E aí, por muitas vezes, logo de início, a frustração ela vem. Por quê? Ela vem porque muitas pessoas, elas foram ensinadas a espiritualizar o que não é espiritual. Porque esses princípios, ele é a base. Porém, entra o meu papel dia a dia, chamado posicionamento. O meu posicionamento, a minha conduta dentro desse relacionamento. Minha conduta de sacerdote, minha conduta de pai, minha conduta de esposo, a conduta de uma mulher sábia que edifica a sua casa. E são essas condutas que, dentro de princípios ou não, trazem sucesso ou fracasso. Dentro desse caos, é incrível o número de pessoas, e assim, essa pandemia manifestou muito isso, o número de pessoas que estão frustradas nos seus relacionamentos. Casamentos sem comunicação, casamentos sem diálogo, casamentos que, na verdade, as pessoas estão empurrando, e as pessoas, elas já não sabem o que fazer. Pastor, e agora? Não era o que eu imaginava. E agora, o que eu faço? São dois estranhos. São dois estranhos. E a pandemia manifestou muito isso. Porque as pessoas muito envolvidas no seu mundinho e tal, de repente, foram forçadas a conviver. E como dois estranhos, ficou tenso, ficou difícil. E aí, é nessa crise que eu vejo o porquê do rompimento de tantos casais. Porque, assim, o nível de divórcio hoje é muito pesado. Muito pesado, é altíssimo. E eu entendo que é uma questão de mentalidade dessa geração. Era normal, quando criança, não sei se você lembra disso, né? Você passava e você via assim, conserta a panela, conserta guarda-chuva, conserta relógio, conserta umas lojinhas o pessoal ia levar lá e consertava de tudo. Não sei se você percebeu que essas lojinhas não existem mais. Por quê? Porque hoje as pessoas têm a mentalidade que compensa comprar outro do que mandar arrumar. Então as coisas se tornaram o quê? Descartáveis. É mais eu abrir mão, comprar outro, arrumar outro, do que isso vai dar muito trabalho. Então as pessoas têm uma mentalidade hoje, uma mentalidade de, eu falo,
Uma mentalidade de micro-ondas, elas querem as coisas rápidas, né? As pessoas têm uma mentalidade de descartar e pegar algo novo, assim, o mais rápido possível. Não, eu pago o preço, se for possível. Não tem problema, quanto que é? Eu pago, mas eu não quero consertar isso daqui. Isso daqui já está fora de moda. Eu quero algo novo. Isso se que é uma mentalidade. Isso se traz para dentro da família e as pessoas não querem consertar, não querem arrumar, não querem recalcular a rota. Aí eu te pergunto, quando é que a gente precisa recalcular uma rota? Você falou interessante aí. A palavra solteiro, um dos é sou inteiro. A pessoa no relacionamento está sabendo quem ela é. Esse sou inteiro não é que ela conseguiu isso dentro da família, porque muitos vêm de uma família desestruturada, funcional, né? Mas a pessoa consegue ser inteira, e eu gosto da palavra teleios, completo, só em Deus. E quando ela está em Deus, inteira, ela entra no relacionamento, ela já não tem mais aquele sentimento de comparação, de competição. Ela está inteira no relacionamento. E muitos não estão entrando inteiros. Eles estão indo para o relacionamento como uma fuga. Alguns estão fugindo de casa, alguns estão fugindo de problemas, alguns estão fugindo da solteirice. Eu preciso casar porque todo mundo está me cobrando. Uma satisfação. E elas estão entrando pela metade nesse relacionamento. Só que, para mim, o relacionamento é um ambiente. O casamento é um ambiente. Eu entro nesse ambiente, esse ambiente tem seus princípios e suas regras. Eu não vou trazer as minhas regras de fora. É um ambiente no coração de Deus, onde eu me disponho a entrar. É voluntário, ninguém me força. Eu entro e eu decido me submeter aos princípios daquele ambiente. Quando as pessoas não entendem isso, elas se frustram, porque elas querem trazer as suas regras de fora, as suas manias de fora, e elas vão ser confrontadas pelos princípios do casamento. Como recalcular essa rota? Eu penso, no meu modo de pensar, para eu achar essa rota, eu achar esse caminho de volta, eu tenho que ir na cruz. Veja só, Paulo, ele foi levado ao terceiro céu, e ele teve revelações inefáveis. E ele começa a escrever as coisas que ele recebeu como revelação. E uma das coisas que ele recebeu como revelação é de que assim como Cristo e a igreja, assim é o marido e a mulher. O casamento é coisa de Deus. Para eu aprender as coisas de Deus, e casamento é uma coisa de Deus, eu tenho que ir na matriz. Tem gente querendo aprender casamento com ensinamentos da terra. A terra ensina coisas da terra. Então, se você quer saber sobre o corpo humano, você vai estudar anatomia, você vai estudar biologia. Por quê? Porque o corpo humano foi feito da terra. Agora, a vida que está dentro do corpo humano foi Deus que soprou. E para eu saber dessa vida, principalmente uma vida a dois, eu tenho que ir na matriz. Para recalcular essa rota, eu tenho que ir na matriz. E esse Deus que criou o casamento, ele deixou o manual. Assim como Cristo amou a igreja, o homem ama a mulher. Assim como a igreja é submissa a um cabeça, que é Cristo, a mulher seja submissa. Cristo tinha uma missão. E a igreja se submeteu a essa missão. Ela quis participar dessa missão. O cabeça tem uma missão. A mulher, não é que a mulher é menor, não é nada disso. Ela se dispõe a participar dessa missão. Qual que é a missão do casal? Qual que é a missão de Cristo e da igreja? Ensinar os filhos sobre os céus.
O pai e a mãe, quando o diabo ataca um casamento, na verdade ele não quer tocar no pai e na mãe. Na verdade ele quer tocar nos filhos. Porque uma vez rompido esse relacionamento, os filhos ficam vulneráveis. O pai é uma representação, uma tipologia de Cristo. A mãe é uma tipologia da igreja. Quando os filhos olham para o pai, que tipo de Jesus que eles estão vendo? Quando os filhos olham para a mãe, que tipo de igreja que eles estão vendo? Por isso que tem uma geração que não quer nem saber de igreja. Tem uma geração que não quer nem saber de Jesus. Por quê? Eles olham para o pai é um alcoólatra, espanca a mãe, é um viciado, é um adúltero, abandonou, nunca conheceu o pai. Fala, não, eu não quero esse Jesus. A mãe gasta o tempo correndo atrás do pai, porque o pai corria atrás das amantes. O filho olhando aquilo ali, fala, eu não quero uma igreja assim. Como recalcular essa rota? Como voltar para o caminho? Voltar para os princípios da palavra. Deus já deixou tudo estabelecido como deveria ser. As coisas criadas nos céus, nós só vamos aprender através do céu. As coisas da terra ensinam a terra. Nós não somos da terra. Estamos neste mundo, mas não somos desse mundo. Nós vamos aprender com os céus. Eu acho que a forma de recalcular a rota é buscar na matriz, na raiz, como você havia falado aí, essa direção. Uau! Legal, Nando. Eu acho interessante porque é sempre de volta à origem, né? Sempre de volta no princípio, né? No princípio. No princípio. Então, assim, a origem das coisas, elas... tudo, na verdade, que... Não só a família, mas tudo, na verdade, que deu errado e que é porque saiu do plano original. E aí, tudo que saiu do plano original, ela sempre foi uma vertente, sempre foi usar uma palavra bem, nossa, sim, sempre foi um jeitinho brasileiro para tentar, mas aí saiu da origem. Eu entendo, assim, que se a gente não voltar nessa origem, não tem como. Agora, para a gente recalcular essa rota, primeira coisa quando é que eu entendo que eu preciso recalcular a rota? Quando está o GPS lá e fala assim, olha, recalculando a rota, primeira coisa que o casal tem que entender, onde foi que a gente se perdeu? Porque se você precisa recalcular a rota, é porque em algum momento você estava numa direção. Em algum momento você pegou um caminho que não foi o caminho certo. Então, assim, onde foi? Estou vendo aqui o Rodrigo colocando, lembra de onde caíste e volta ao seu primeiro amor. Então, assim, recalculando a rota primeiro, o que aconteceu no meio do caminho que a gente se perdeu? E esse o que aconteceu, eu penso isso de uma forma bem prática. Casais têm dificuldade de ter esse tipo de conversa madura. Falta maturidade. Oi? Falta maturidade. Falta maturidade. Porque todas as vezes que uma conversa vai para esse nível, a maioria dos casais já estão brigando, já estão... O nível de tensão já está alto. Quando, na verdade, essas conversas, elas têm que ser as mais lúcidas possíveis. De recalcular a rota. Onde foi que a gente se perdeu? Porque, por muitas vezes, muitos começaram bem. Muitos começaram até com princípios. Mas precisa ter, eu chamo isso de estado de consciência. O que é o estado de consciência? Para mim saber aonde eu vou, eu preciso saber de uma forma prática onde eu estou. Porque assim, se eu for recalcular a rota, como que a rota vai ser recalculada? Eu estou saindo de que ponto? Para onde eu estou indo? Mas eu estou saindo primeiro, eu estou saindo de que ponto?
Isso é o quê? Qual é a minha realidade hoje? Porque eu vejo muitas pessoas, elas não fazem uma campanha de tantos dias de oração não faz uma campanha que Deus vai agir, porque o diabo é terrível. O diabo, pastor, o diabo se levantou contra o meu casamento, você não tem noção. E essa conversa é... E aí, eu vejo que... Oi? Oi, não? O diabo fala, eu não tenho nada a ver com isso daí. O diabo fala, pô, me tira dessa, né? Mas é muito isso. Então, precisa ter um estado de consciência. Peraí, onde foi que nós nos perdemos? Qual é a nossa realidade hoje? Dentre os princípios, qual que é a nossa realidade hoje? Quais princípios nós estamos quebrando? Onde foi que a gente se perdeu? O que foi que a gente deixou de cumprir? Qual princípio a gente quebrou? Estado de consciência. E aí, eu vejo o quê? Eu vejo que coisas práticas, as pessoas têm dificuldade de conversar coisas práticas. Vou contar, quantos minutos a gente tem aqui? 13. A gente tem 13 minutos. Parece que começou agora. É. A gente tem 13 minutos, vamos lá. Deixa eu falar algo para vocês. O porquê que eu amo tanto trabalhar com família, pastor Hernandinho. O pastor Fernando falou no começo que é uma área que a gente atua. Porque onde o diabo te feriu é onde você mais vai... A sua ferida é a sua causa, não tem como. Seu propósito sempre vai estar ligado onde você feriu, onde você foi ferido. Eu, com 5 anos de casado, 4 anos, eu tenho 15 anos de casado, né? Com uns 4 anos de casado, mais ou menos, eu me separei. E eu me separei mesmo. Separei, me divorciei. E olha só que interessante. Eu tive que recalcular a rota. Essa é engraçada, pastor Nando. Eu sou casado, a minha segunda mulher, sou casado 2 vezes com a mesma esposa, né? Então eu falo assim, a minha segunda esposa, aí acaba virando brincadeira. Porque eu falo assim, ó, meu filho do segundo casamento, acho que na verdade, 3 meses depois, eu casei com a mesma esposa. Nós recalculamos a rota. Nós precisamos recalcular a rota. Nós precisamos ter uma conversa madura. Onde foi que nós nos perdemos? Entendeu onde foi que se perdeu? Ok. Então, a partir de agora, uma conversa prática. A partir de agora, nós vamos construir onde nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá. E para a gente chegar lá nesse destino, aí a origem que o pastor Fernando falou, de volta à origem, que Deus fala sobre isso. Por que foi que Deus... Aí você começa a montar o quebra-cabeça e saber onde foi que você quebrou. E sabe uma coisa muito clara que ficou para mim? E eu vejo essa geração quebrando muito isso. A falta de posicionamento. Você espiritualizar coisas que não é Deus que faz. É você que tem que fazer. Como sacerdote, como homem, como pai. E isso você precisa ter o quê? Estado de consciência. Nesse estado de consciência, você precisa ter uma conversa madura. Nessa conversa madura, você precisa ser prático. E para você ser prático, você precisa entender o que eu fiz que te feriu. Porque o maior problema de recalcular a rota e querer a restauração de uma família é você transferir ao outro a responsabilidade. Você transferir a outra responsabilidade. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Minha esposa. Declaração. Uma declaração aí, ó, tá vendo? Viviane, meu amor. Casaria novamente pela 3ª vez. Isso é coisa linda. Te amo, bebê. Então, você precisa ter uma conversa madura. Onde foi que a gente se perdeu? E aí, um casamento,
Você só recalcula a rota assumindo a responsabilidade. O problema, vamos lá na origem. Qual que é o problema do cara? A mulher que tu me deste. O problema, o primeiro homem, a primeira treta que deu na terra, ele já fez assim, olha, Deus, a mulher que tu me deste me enganou. Transferência já assumiu. Transferência de culpa. Transferência de culpa, exatamente. Então a mulher que tu me deste me enganou. A primeira coisa que ele fez, ele já falou, não, a culpa não é minha. E Eva também já não ficou para trás. Falou, a serpente me enganou. Pronto. E isso é a maior dificuldade de recomeçar. Porque para recomeçar eu preciso o quê? Eu preciso saber que esse cara que precisa mudar sou eu. Que não, eu preciso parar de transferir a culpa. Eu preciso parar de colocar a culpa nos outros. E quando você tem essa maturidade de falar assim, eu já só, para você que está na igreja, fala assim, mas como isso aconteceu? Não, eu já estava na igreja. E eu gosto de ser aberto, porque as pessoas tentam passar tem medo, né, de colocar os seus... Você aprende mais com os meus erros do que com os meus acertos. Sim. Ó, minha esposa chegou aí também, Diego. Chegou aí, ó. Eu também. Eita, meu Deus. Amor. Coisa linda. Então, eu já estava na igreja. Eu priorizava um ministério e não minha família. Salvei casamento a rodo e perdi o meu. E aí eu fui ter treta com Deus. Falei, Deus, como pode? Como o Senhor fez? Como o Senhor permitiu acontecer um negócio desse, Deus? Justo eu, que salvei tantos casamentos, cuidei de tantas pessoas. E aí quando você vai sentar e ter uma conversa madura, eu ouvi assim da minha esposa, eu só quero um marido. Só isso. E isso foi pesado para mim ouvir. Quando ela falou assim, eu só quero um marido. E o meu filho pequeno, eu perdendo a infância do meu filho, e eu priorizava um ativismo religioso muito grande. Isso foi muito pesado. Quando eu recalculei a rota, e eu falei, me perdoa, e tive uma conversa clara. O que você quer? Eu quero isso, eu desejo isso, eu desejo isso, eu desejo isso. E ela falou assim, onde foi que eu tirei? O que você quer? Eu quero isso, isso me feriu, eu preciso disso, eu preciso disso. Conversa madura. Transparente, né? Transparente. Eu preciso disso. Sabe por que a maioria dos relacionamentos eles se frustram? Eles se frustram. Você lembra Jesus quando foi tentado? Depois de 40 dias, Jesus teve fome. O diabo fez o quê? Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Quer dizer, o diabo ele vai te tentar onde você está com fome. Então, assim, a pessoa está com fome de atenção, em algum lugar o diabo vai preparar para matar essa fome. Vai receber atenção em algum lugar. Está com fome de relação sexual? Em casa está travado o negócio? Pode ter certeza, está com fome? Em algum lugar ele vai preparar uma proposta para matar essa fome. Está com crise financeira? Ele vai preparar uma proposta de um dinheiro fácil, porque quem está com fome não escolhe a comida. Quem está de casa com fome, ele come um salgadinho engordurado na esquina ali porque está com fome. Então o que acontece? Os relacionamentos não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre o outro. Não é sobre receber, é sobre dar. Exatamente. É sobre simplificar. E não tem plano B. O problema é que as pessoas já entram com o plano B. Se não der, né? Se não der, as pessoas já têm o plano B, o plano C, o plano D, não há uma entrega total. Então eu vejo que o diabo ele age na fome das pessoas, embora isso não seja desculpa, porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Raba fora, Satanás. Não quer dizer, isso não é desculpa para ninguém falar que, é porque... Não é desculpa, Jesus não caiu nessa. Porém, esse recalcular a rota
é ter voltar a essa origem que o pastor Fernando falou, eu entendo, mas ter uma coisa prática. Sente com o seu cônjuge. Qual é a nossa realidade hoje? Como eu sou como pai? Como eu estou como esposo? Como mãe? Como é que nós estamos? Onde foi que nós nos perdemos nisso, nisso, nisso? O que, é que a palavra diz sobre isso, sobre isso, sobre isso? A gente precisa de ajuda. Como que é? Vamos recomeçar. Vamos fazer da forma certa. Porque o diabo trabalha em cima de legalidade. É simples. Então, esse recalcular a rota, ele é prático. Mas as pessoas, elas fogem, e principalmente o homem não gosta dessa história de DR. Não gosta desse negócio. Não gosta desse tipo de... E recalcular a rota exige isso. Recalcular a rota exige o quê? Essa conversa que o homem não gosta. Porque aí, essa conversa... Sabe quando tem aquela blusa que tem aquele fiozinho, que você puxa aquele fio e depois você puxa aquele fio lá e vai embora e vai puxando? E mulher tem uma memória, pastor Hernando, que é incrível. Será? Lembra de... Lembra de cada... Ó, o Gui tá falando que falta 3 minutos, pastor. 3 minutos? A live cai, como que é? A live cai de 1 hora? Isso, é 1 hora. A Thaís está perguntando, por que será, né, que mulher tem uma memória? Porque o homem esquece de algumas coisas, Thaís. O homem sabe, o homem sabe, mas esquece. Não coloca em prática. Sabe de algumas coisas, mas esquece de colocar em prática. Aliás, você falou, a maturidade é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. E essa é uma dificuldade, não quero generalizar, é lógico, mas a igreja, né? A igreja, ela esquece, ela se esquece que ela é a igreja. Então ela vai à igreja no domingo, ouve, mas durante a semana esquece que ela foi à igreja, que ela é a igreja e que ela foi à igreja no domingo. E não põe em prática aquilo que ela ouviu no domingo. Então, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ela não é a igreja. Verdade. Esquece de passar, colocar em prática aquilo que está aprendendo. Rafa, ora aí pra gente. E a semana que vem nós vamos falar sobre a matriz original do casamento. Uau! É isso aí. A gente continua semana que vem. Nós ora pelos casamentos aí, pelos relacionamentos, o pessoal que está ouvindo a gente e que vai ouvir depois, porque a gente está gravado. Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor proporcionou para nós. Tantas famílias, ó Deus, ligadas agora e às vezes por falta de direção, de entendimento, Pai, nós somos tão prejudicados. Mas obrigado por nos dar essa oportunidade de poder, de alguma forma, Senhor, dentro daquilo que o Senhor nos deu, fazer a diferença na vida das pessoas. Que o Teu Espírito, que é o mesmo Espírito, que é o de perto e também o de longe, possa